Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Daniel Ferraz, estou aqui hoje com o engenheiro Flávio Bitelli, um grande amigo meu, um consultor, que de vez em quando eu encho o saco para perguntar algumas questões técnicas. Ele já passou por empresas grandes como a ISEC e a Aquapolis, fez grandes projetos de infraestrutura de construção metálica. E hoje eu estou aqui para fazer umas perguntas para ele sobre escadas metálicas. E eu vou começar perguntando, Flávio, sobre a questão do dimensionamento. Uma grande dúvida é quais as normas e preceitos normativos, códigos que nós podemos usar para dimensionar escadas metálicas. Então, Daniel, aqui no Brasil, a primeira coisa mais importante que a gente tem, antes até do dimensionamento, é a gente fazer a análise geométrica. Por isso eu sempre recomendo que o profissional utilize a fórmula de Blondel, para que são as relações entre os degraus e os espelhos. Depois disso, obviamente, na hora de fazer o projeto, as normas que nós temos que considerar, primeiramente, são as normas de carregamento. Como estamos no Brasil, temos que trabalhar com a NBR 6120-2019, que é a nova revisão, onde ela recomenda uma carga de 3 kN no metro quadrado, tá? E em casos que o degrau da escada está isolado ou em balanço, onde ele não está entre duas vigas de escadas, a norma ainda recomenda que no degrau se coloque uma carga concentrada de 2,5 kN, sendo que essas cargas não precisam ser as duas ao mesmo tempo, ou seja, não é para colocar os 300 ou 3 kN e o 2,5 kN juntos. É um ou o outro, no caso do degrau isolado ou em balanço. Na verdade, essas são as normas usuais para usar aqui. Obviamente, se a gente quiser ou puder usar normas estrangeiras, nada impede. A única coisa é a questão do carregamento. É sempre importante usar as normas brasileiras para carregamento, porque é a norma vigente no país. Entendi. Tá? Hoje, com o advento já dos métodos computacionais e análises numéricas, nós temos muitos softwares que podem ser utilizados para dimensionar esses elementos. Na sua visão, qual que é o benefício que a análise computacional traz no dimensionamento de uma escada ou qualquer outro elemento, e quais são os perigos e questões que precisam ser levantadas ao se dimensionar uma estrutura utilizando uma análise numérica? Então, Daniel, hoje você vê que nós tivemos muitas mudanças em relação aos modelos estruturais, em relação principalmente à arquitetura que está associada. Hoje nós temos muitas formas, que a gente chama de forma livre de arquitetura, onde nós temos, vamos dizer assim, elementos estruturais que são curvilíneos, não são mais retos, e tem vinculações diferenciadas. Então, o ideal é a gente trabalhar nesses casos específicos com softwares que possam nos dar segurança em relação a elementos finitos, que são os MEFs, né? É uma coisa bastante interessante de se fazer. E agora, em termos de desvantagens, o que acontece? Quando o profissional ele não conhece muito bem o que ele está fazendo, ou ele não tem domínio, ou está com um software em que não dá uma qualidade boa, você pode, às vezes, receber resultados como, por exemplo, tensões localizadas ou pico de tensões que, na verdade, não estão ocorrendo na prática. E ele pode ou superdimensionar, ou muitas vezes subdimensionar a estrutura, que pode causar algum malefício na hora do uso dessa estrutura. Tá? Então, eu acho que esses são os principais fatos que podem advir. Entendi, o uso consciente da Tem que ter, justamente, e ter softwares que te deem a garantia, por exemplo, de a interconexão entre os elementos, porque muitas vezes você tem software que é difícil a pessoa ver isso. E aí ela pode tomar uma decisão errada por conta de uma saída do software errado. Entendi. Ok? Eu vejo assim, tá bom? Entendi. Uma questão que incomoda muito o usuário de escadas é a questão da vibração excessiva. E muitas vezes nós não temos esse tato de controlar isso no processo de dimensionamento. Como é que nós podemos prever e evitar e cuidar dessa questão na fase de dimensionamento? Então, hoje a gente tem vários, vamos dizer assim, reports ou normas que a gente pode utilizar. Obviamente, estando aqui no Brasil, uma das normas que nós devemos consultar é a NBR 2800. Mas eu particularmente recomendo algumas normas estrangeiras. Por exemplo, alguns reports, design guides, né, do ISC, que é o Design Guide 11, onde ele tem um item exclusivo para escadas e escadas de grandes vãos. Então lá você vai conseguir calcular as frequências naturais da estrutura, as acelerações de pico que a estrutura vai ter e comparar com os limites
que a norma ISO, por exemplo, te dá limite de conforto, tá bom? Isso é uma maneira que a gente tem que controlar. Uma outra norma que pode ser utilizada é uma norma europeia, que é a norma britânica do SCI, né, do SCI, que é a P354. Ela também é uma norma que permite fazer essa consideração, tanto para escadas, como para elementos de pisos, tá? É para vibração que a gente chama transiente, que é de caminhar de pessoas. Tá? Entendi. É isso. Bom, eu vou pegar então o projeto seu, se você permitir, Ok. e vou mostrar Vamos como é que a lá. gente pode imputar o carregamento nesses degraus. Tá bom. Uma escada helicoidal, onde eu farei o carregamento de sobrecarga de uso aqui de 300 kg por metro quadrado sobre os degraus. Quando eu tenho um modelo que eu preciso carregar uma superfície complexa ou diferentes superfícies em diferentes regiões dentro de uma grande área com o mesmo carregamento, eu posso criar o que eu chamo de, o que o CIA chama de carregamento livre. E é bastante interessante porque ele vai pegar uma região e tudo que estiver dentro dessa região ele vai imputar um carregamento. Eu vou mostrar para vocês como é que eu vou colocar essa sobrecarga de uso. Estou colocando aqui uma vista superior. Primeiramente, deixa eu isolar aqui o meu degrau. Eu tenho aqui todos os meus tubos arremate, espelho, parede interna, chapa de base. Eu sempre separo por camadas e organizo o meu modelo por categoria de peças. Eu vou separar aqui o meu degrau para ficar mais fácil de trabalhar. E agora eu vou fazer o seguinte: vou pedir aqui uma carga livre, uma sobrecarga, na direção Z, que é uma sobrecarga gravitacional, de 300 kg por metro quadrado ou menos 3 kN, porque é para baixo, né, no sentido gravitacional. E aí eu vou pedir aqui uma vista Z e eu vou abrir aqui uma região onde tudo que estiver dentro dessa região será carregado. Escolhi a região. Essa região aqui, ela engloba toda a minha escada. O que eu quero? Eu quero que esses 3 kN por metro quadrado, ele vá para cada elemento do meu degrau. Então eu vou atualizar a minha seleção, vou selecionar todos os meus degraus, finalizo, e vou mandar gerar o meu carregamento. Ao gerar, ele já colocou em cada degrau aqui os meus 300 kg por metro quadrado. Então eu posso voltar aqui para o meu overview, para o meu modelo completo, com todas as peças, e verificar se está tudo coerente. Uma vez feito isso, o meu modelo carregado com a minha sobrecarga, eu já tenho aqui o meu peso próprio, que é o peso próprio da estrutura, que já é gerado automaticamente, eu já posso fazer a análise completa, rodar esse modelo, fazer a análise completa e estudar as tensões e deformações atuantes por meio da combinação desses esforços. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, produzido aqui por mim e pelo Flávio Bitelli. Um abraço e até a próxima.